Os meus pais são separados desde que eu sou muito pequena. As histórias que eu cresci ouvindo da separação deles, da relação deles, são bem conturbadas. Do meu pai mesmo agredir, fazer coisas do tipo com a minha mãe. Mas apesar disso, a minha mãe conseguiu sair do relacionamento, se envolveu com o meu padrasto e ela conseguiu ter uma vida, ao menos aos meus olhos, de amor, carinho e tranquilidade com ela e com o meu padrasto. O meu pai, ele sempre teve o jeitinho dele, né? Comigo, ele sempre foi muito carinhoso, amoroso, apesar de que ele mudava quando ele bebia. Mudava o jeito dele, a voz, o tom, assim, o tom de voz, o jeito de olhar, até a respiração dele ficava diferente quando ele bebia. Mas assim, nunca ao ponto de fazer algo exorbitante ou coisas do tipo. Apesar disso, a minha mãe, ela nunca nos alienou a ficar contra o meu pai, muito pelo contrário. Sempre falou sobre o respeito, sobre honrar pai e mãe, sobre os princípios bíblicos mesmo. E era assim que eu vi o meu pai, apesar de saber das histórias. Pra mim, ele nunca foi aquele monstro que ele foi com a minha mãe quando eu ainda era pequena. Não tenho lembranças desses episódios. Ok, eu, né, tava com meu pai, era um final de semana, e nós fomos pra casa de um tio que ia ter um churrasco num domingo. Eu tava lá com meu pai e tal, até que ele começou a beber. Ele tinha levado um amigo dele. O amigo dele deu um certo horário, pediu pra ir embora. Meu pai falou: vou levar ele no centro. Minha madrasta e o filho dela foram junto com meu pai. Passou um tempo e nada deles chegarem, até que a minha madrasta me ligou e eu lá no aniversário. E ela desesperada no telefone, falando que meu pai tinha gritado com ela, que meu pai tava xingando ela e xingando o filho dela, que ela não tinha feito nada, né? Que ele tava diferente. Porque, claro, o álcool já tinha entrado. Eu conversei com ela, falei pra ela ficar calma, né, e tal. Meu pai chegou, desceu, ela ficou um pouquinho no carro, passou um tempinho, ela desceu junto e veio atrás. E aí, beleza, né? Eu virei pro meu pai e falei que eu gostaria de ir embora. E aí, naquele momento, ele começou a falar: você quer ir embora por conta de quê? E ele começou a ser totalmente agressivo comigo. Confesso que um jeito assim, que eu não tinha visto meu pai me tratar daquele jeito na frente das pessoas, porque tava sobre o álcool, sabe? E aí ele começou a falar que eu era filha de uma, né, xingando a minha mãe, e aí na hora eu falei: como assim? Por que você tá falando isso? Ele começou a falar que eu preferia a minha mãe, e aí ele começou a fazer uma coisa que magoou muito, muito mesmo, assim, falando que o meu padrasto não prestava, xingando o meu padrasto de vários nomes, e assim, muito triste, porque o meu padrasto não era tudo que ele estava falando, meu padrasto não era aquilo, sabe? E, tipo, não conseguir defender ou falar alguma coisa, aquilo, na verdade, foi me dando uma dor, assim, na minha garganta, de, tipo, travando, parecia espinho, parece que ele tava fazendo eu engolir espinho com o que ele tava falando, sabe? Tava doendo muito, e aí, naquela hora, num ato, assim, de me defender até, eu comecei a falar pra ele que nada, que ele que tinha agredido a minha mãe e que ele tinha batido na minha mãe quando eles estavam juntos, sabe? Que ele quase tinha matado ela de bater, porque essa foi a história que eu ouvi desde a minha infância. E aí, naquele momento, ele olhou na minha cara e falou assim pra mim: quase matei mesmo, e só não matei porque ela fugiu. Gente, ele ali dentro dos meus olhos, aquilo partiu tanto meu coração, sabe? Em tantos pedacinhos. Eu fiquei tão chateada dele olhar pra mim e confirmar que ele quase matou ela mesmo e que só não tirou a vida dela porque ela fugiu. Tipo, muito pesada. Quando você olha pra uma pessoa com amor e de repente ela fala coisas tão marcantes, é difícil, sabe? E aí na hora eu olhei assim pra ele e falei como que ele tem coragem, que ele era um covarde, até porque a minha madrasta tinha apanhado da minha avó, mãe dele, sogra dela. E aí ele pegou e falou que bateu mesmo e que foi pouco, que tinha que ter batido mais e que tem imagens, tem câmeras dela apanhando pra mostrar pra filha de uma como eu. Nossa, gente, juro, foi tão difícil ver o meu pai, uma pessoa que eu sempre tive carinho, amor, agredindo em palavras a minha mãe, né, cometendo homicídio em palavras contra a minha mãe, cometendo agressões em palavras com a minha madrasta e me agredindo verbalmente, mesmo que não foi para mim, assim, me chamar de filha de uma, né, isso foi muito doloroso. Na hora eu comecei a falar pra ele por que ele tava fazendo isso, eu falei que ia embora, ele falou pra eu ir embora mesmo. E aí na hora eu já comecei a pedir meu Uber, liguei pra minha mãe, só que na hora eu não queria contar pra ela, sabe? Só queria falar: mãe, eu tô indo embora e tal, tô pedindo Uber, fica de olho aí.
E ela querendo saber o que que era, eu tava tentando proteger minha mãe, enquanto ninguém tava tentando me proteger ali, né? E aí, mas a minha mãe é mãe percebe, e ela percebeu que tinha alguma coisa errada. E aí eu comentei com ela o que estava acontecendo e meu pai veio atrás de mim. Ele veio quando eu tava saindo pra ir pra porta do condomínio, ele veio falando, eu te levo e tal. Eu falei, não, porque ele olhou na minha cara e falou, eu não sou seu pai. Naquele momento que ele falou, não sou mais seu pai, gente, foram muitas coisas que magoam. Imagina você amar um homem, você sabe que ele não tem muitas histórias legais com mulheres que você ama, e de repente ele tá te agredindo usando essas pessoas, sabe? Foi muito difícil pra mim. Tipo, que tipo de amor é esse? E depois ele veio tentando me abraçar e eu falei pra ele tirar a mão de mim, pra ele não encostar em mim, que eu não queria falar com ele, que eu queria ir embora. Eu entrei dentro do Uber, eu me acabei assim no choro, sabe? Aí eu desabafei ele com o Uber. O Uber foi muito humano comigo, ele me tratou com muito respeito, me acolheu mesmo, foi muito bom. E quando eu tava chegando na minha casa, meu padrasto tava lá na esquina me esperando. E ali eu entendi o que é uma pessoa que fala que cuida de você, que te ama, e uma que realmente cuida. Uma que realmente está ali, sabe? Fui super acolhida pelo meu padrasto, pela minha mãe, desabafei, contei pra eles tudo que tinha acontecido, sabe? Falei pra eles tudo que tinha partido do meu coração. Mas a partir daí eu comecei a enxergar realmente as coisas como elas são, sabe? E depois de dias, o meu pai ainda me chamou pra viajar, todo mundo junto, com amor, como se nada tivesse acontecido. E aí é que eu percebi que a melhor coisa que a gente faz é sair. Eu sei que eu saí chorando, mas eu tive força pra sair. E aí eu percebi que o primeiro ato de amor que a gente tem que ter com a gente é não permitir estar nesses lugares. É não aceitar essas situações, sabe? Então a partir disso eu entendi que onde tiver algo que me magoa, onde tiver alguém falando que me machuca, onde tiver uma pessoa que não me agrada, eu não vou estar. Porque o primeiro ato de amor que eu vou ter vai ser amor por mim mesma. Oi, minha querida, tudo bem com vocês? Eu trouxe essa história porque muitas vezes a gente fica no meio de relações entre pais e filhos, né? A gente sofre alienação, a gente toma partido, a gente defende um lado. E histórias como essa mostram que muitas vezes a gente é até criado para amar o nosso pai ou amar a nossa mãe, mesmo que não tenha sido a melhor versão na nossa vida, só que quando a gente cresce, eles mesmos se revelam. Sabe? Até pra você que é mãe, que é pai, que acredita que intoxicar a cabeça do seu filho porque o pai não foi o que você esperava e aí você queima o pai pra criança, sabe? Não vale a pena, porque quando essa criança crescer, quando ela se tornar adulta, ela vai ter as experiências próprias com essa pessoa. Seja de rejeição, seja de abandono ou seja de amor. Quantas histórias a gente não vê ao contrário, né? A mãe intoxica pra caramba ali o filho, o pai intoxica, a criança cresce e vira um amor com o pai e com a mãe. Então é muito complicado. Por isso que eu digo, a melhor coisa que tem é deixar cada um viver as suas experiências. E foi muito interessante a atitude que ela teve de não se manter ali. Não aceitar ser vítima do pai. Porque com certeza a madrasta é. Porque se a madrasta sofre ali agressão verbal, xingamento, o cara tá bebendo, tá falando que ela apoiou pouco da mãe dele, e ela continua dentro desse casamento, significa que ela tá repetindo esse ciclo padrão. A mãe, por ter sido vítima do pai, continuou nesse ciclo até o momento em que ela saiu e conseguiu um novo relacionamento. E ela, como filha, também vai se manter dentro desse ciclo com o pai. Então, ela cortando, ela entendendo que não aceita, que não, o ato de amor que ela pode ter maior é com ela mesma, de não permitir estar nesse mesmo ambiente, é um respeito que ela tá tendo com o próprio futuro dela, com o emocional dela, com o casamento dela, com a filha, a maternidade que ela vai vir a ter, sabe? É uma forma dela proteger toda uma descendência. Então é bonito, sim, essa atitude de não aceitar ser agredida pelo pai, seja verbalmente, ou ver o pai agredindo outras mulheres e defender a situação, e conseguir, sabe, não se manter ali naquele lugar. E você também veio de um ciclo de muita agressão dentro de casa, alienação parental, né? Sua mãe falava coisa quando você cresceu, você viu que não era o que ela falava, o seu pai te plantou muita paranoia na cabeça, depois você viu que não era o que ele te ensinava. Me conte pra eu contar aqui no Histórias, canal de @gmail.com. Curta, comenta, compartilha. Um beijo e até o próximo.